Boa tarde, meninos, meninas, lindos, lindas, chicos e chicos, meus bons enfants dos primeiros anos. Lindos, vejam só, a gente vai falar agora sobre os ciclos, a gente estudou cultura, o conceito de cultura de massa, cultura popular, cultura pop, cultura erudita, contracultura, a gente viu isso, né? Agora é necessário que a gente compreenda, a gente entrando agora nas manifestações, né, nos ciclos das manifestações da cultura brasileira. A gente tem 4 grandes ciclos, certo? E a gente tem, eu poderia dizer que a gente começa pelo ciclo carnavalesco, sim. E ao mesmo tempo não, porque a gente começa, vamos abrir uma consideração. Nós temos 4 grandes ciclos: o ciclo carnavalesco, o ciclo pascal, o ciclo junino e o ciclo natalino. Como o ciclo natalino ele começa em dezembro e vai até o dia 6 de Reis, a gente começa com o Reisado. A gente começa com o nosso ciclo natalino, só que ele pega, considerando o ano da gente, ele intermedia os 2 anos. E a gente tem que lembrar que antigamente o calendário era lunar, não é? Então, assim, hoje a gente considera o começo do ano, 1º de janeiro, e a gente aí lembrando que o ciclo natalino, ele intermedia 2 anos, então vamos dizer que a gente começa aqui pelo nosso ciclo carnavalesco, certo? Não estou desconsiderando, é só para que a gente tenha um parâmetro. Então, o que é que acontece? No ciclo carnavalesco, o que é que caracteriza o ciclo carnavalesco? Né? O carnaval chega aqui pelos europeus, a gente tem uma referência do carnaval veneziano. É engraçado quando você começa a olhar as máscaras do carnaval de Bezerros, né? É muito isso, né? É muito baseado, é muito inspirado nas máscaras italianas, nas máscaras do carnaval de Veneza, né? Aquelas roupas dos papangus de Bezerros, né? Tem muito a ver com aquilo. Você observa a nossa influência. A música também era uma outra música quando ela chega aqui, e ela vai se transformando, ela vai se adequando à nossa cultura, né? O carnaval não nasceu com o frevo, o carnaval não nasceu com samba, o carnaval nasceu como uma forma de manifestação da cultura europeia lá, e aqui se adequa e vai se transformando, porque quando entra em contato o nosso contexto miscigenado, ele vai se transformando. Como é que o negro brincava? Será que era tudo misturado já? Né? Hoje não é misturado, né? Há uns 30 anos, eu me lembro do Carnaval do Recife Antigo, e quando foi introduzido o Carnaval do Recife Antigo, por quê? Porque o Carnaval, desde a Segunda Guerra, tinha virado a zona portuária, né? Aliás, ele não era, ele transformou-se por causa de que era uma estação, né, que os americanos fizeram ali foi se transformando, era um bairro comercial e um bairro comum, um bairro que tinham famílias e pessoas. E à medida que os americanos se envolveram com as mulheres e as moças, né, e foi virando, muitas se perderam, muitas casas viraram quem ia para o prostíbulo, né, a família que não aceitava, tiveram famílias que transformaram, casas que se transformaram em prostíbulos, e o bairro ficou aquele bairro marginalizado. De dia era o comércio, de noite era cassinos e um monte de coisa assim. Então, quando o prefeito, que era Jarbas Vasconcelos, tentou resgatar o bairro do Recife Antigo, e começou com construções, começou a colocar eventos, Ano Novo. Então, a gente, para atravessar para o Recife Antigo, era muito difícil. E aí, a gente começou, né? Ia assombrado, não ia nem de dia, ninguém ia lá. Uma moça direita não ia no Recife Antigo. E a gente começou a chegar ia para um evento, ia para um show, ia para uma coisa assim. E o carnaval foi chegando, só que no começo, quando Jarbas, né, que era até, eu acho que era Cadoca, o secretário de Cultura, ele foi transformando o bairro, né, foi introduzindo muita gente que pôde especular, já comprou casarão, né, que tinha muito, assim, nessa cara de que aquilo ia ter muito valor, né? E aí aquilo foi se transformando, e o bairro do Recife Antigo, quando a gente ia, né, aquelas produções nos primeiros carnavais, os bares, eles colocavam cordas, porque dentro
dos bares chiquérrimos, as pessoas comuns, os seres humanos mortais não tinham acesso. E ficava aquela coisa, né, separada. Né? Eu estou falando só por exemplo. Por exemplo, o frevo de bloco lírico era o frevo de bloco para as famílias, para as moças de famílias poderem brincar, né? Os carnavais de clube, né? Também. E acontecia, só as famílias tradicionais tinham acesso àqueles clubes, né? Não era uma manifestação, fazia parte do ciclo, mas não era uma manifestação. E no meio do povo estava a gente no meio da rua e as pessoas desciam com as roupas que tinham e brincavam, né? Aquilo acontecia. Mas as pessoas diziam assim, ó, cada macaco no seu galho, né? O cara podia estar lá a serviço, o cara ser um garçom, ser um músico, ser uma coisa, mas não misturava a história, né? Como ainda não se mistura, você chega lá no Recife Antigo, hoje tem o casarão da escola, quem tem acesso vai para lá, porque aí fica ali olhando de cima, muito blazer, olhando o carnaval. Então, o carnaval, o ciclo carnavalesco que ele abria antigamente no sábado, à meia-noite, né? Havia uma briga entre Marinhos Caetés, que queria ser o primeiro bloco, que saía 4 horas da manhã, né? E outro bloco que saía de 2 da manhã. Terminou o Homem da Meia-Noite dizendo assim, ó, quem abre esta porcaria sou eu. Então, o Homem da Meia-Noite está meia-noite, então tanto que ele sai meia-noite no sábado, né? Cada um que disputasse isso, o Homem da Meia-Noite é uma dissidência do Marinho. E aí o que acontecia? O ciclo carnavalesco abria no sábado, meia-noite, e fechava na terça-feira, que é o dia realmente de carnaval. Mas hoje, na verdade, a semana pré começa agora uma semana, para poder todo mundo brincar o carnaval, as coisas se modificaram. Então a gente entendia esse ciclo, o ciclo carnavalesco. E agregado ao ciclo carnavalesco, era o momento em que muita gente vinha botar para fora os grupos, os blocos de intrudos, os grupos que se manifestavam pelo ofício, as pás douradas, que eram dos carvoeiros, né, as pás, né, de paz e amor, as pás douradas eram de paz mesmo. E as lavadeiras, os vassourinhas, né, dos garis. Então as pessoas se manifestavam, as pessoas iam atrás de defender seus grupos e faziam hinos, né, e aí agregava um grupo com o outro, havia conflitos, havia disputas, né, de quem saía mais bonito, aquela coisa toda. E as coisas foram se organizando, né? E era muito solto. Eu cheguei a ver o tempo do curso, eu não podia ir ao curso, minha mãe não deixava, mas a minha vizinha levava num caminhão e levava todo mundo daqui de cima e botavam tonéis e as pessoas se davam banho e passavam pelo curso, né? Mamãe também vivenciou o curso de você passar e o cara olha para você, papai também, né? De olhar, de botar lança-perfume, de cheirar a lança-perfume na roupa do outro. Os bailes de clube, o bal masqué, que era extremamente chique, as pessoas só tinham acesso, se fosse de convite, de família, tinha que ir fantasiado, com máscara, não sei o quê, ou então atrás a rigor, não era qualquer um que entrava, hoje não. Né? Então a cultura muda, e o ciclo carnavalesco compreendia esses 3 dias. A cidade era entregue ao rei de Momo, né? E o prefeito entregava a chave, né? E a cidade estava aberta. E aí cumpria-se o ciclo carnavalesco, né? Que a terça-feira é o dia do carnaval. Seguido, quando acabava o ciclo carnavalesco, que hoje já começa antes, né? É só a adequação. Quando acabava o ciclo carnavalesco, entrava a quarta-feira de cinza. Então, o carnaval é uma festa pagã, né? Antes do cristianismo. E aí tem uma coisa engraçada, que tudo que não era cristão era pagão, né? E aí a gente tem uma conotação de pecado, né? Juntava carnaval, uma festa da carne, uma festa dessa manifestação corporal, de outros prazeres. E somado a isso, né? Então aqui você abria, você dilatava o comportamento, que tem a ver com outras questões. E aí quando entrava a quaresma, né? O carnaval é determinado a partir da quaresma. Como o calendário era lunar, então há tantas luas de determinado acontecimento, né, que foi quando é a morte de Cristo, que o carnaval era permitido acontecer nessa nossa adequação, né? Não só nessa, né, na Europa também. O que acontece? Então a quaresma
que refere-se na cultura cristã aos 40 dias que Jesus passou no deserto, ela começava imediatamente ao carnaval. Ou não, o carnaval começava antes dela. O carnaval podia ir até a quaresma começar. Então a quaresma, que é aquela, na verdade, as pessoas começavam assim, a quaresma, aqueles 40 dias era para entrar todo nesse processo. Eu me lembro quando vovó, que era assim, a rainha da não vaidade. Então, a vaidade de não ter vaidade. Vovó cobria espelho e não se penteava, e não tem, o mínimo, tudo é o mínimo, né? Se lavar só nas partes, comer o mínimo. Hoje não. Hoje as pessoas entendem a Semana Santa, é a farra da Semana Santa. Eita, vai ter peixe, vai ter peixada, vai ter camarão, vai ter o bacalhau. É uma farra, né? Parece que Jesus no processo foi esquecido. E essa reclusão, às vezes a gente faz uma proforma, a gente vai a uma missa, né? Mas essa reclusão, esse ritual, né? Tem gente que tem, lógico que tem. Mas eu estou dizendo de como a gente está vendo dentro da nossa cultura, da nossa vivência. Né? Existem católicos ainda que, né, se vestem assim. Como, por exemplo, isso foi estendido para outros momentos. Cobrir os espelhos era uma coisa típica da Semana Santa. Mas quando antigamente morria uma pessoa de sua família, um pai, uma mãe, uma pessoa muito próxima, que aquilo sentia muito, você entrava num luto, você passava a usar preto, né, indeterminadamente, e você cobria os espelhos dentro de casa, e a família ficava de luto. Aliás, ir para o enterro tinha que ser de preto. Né? Hoje não. Né? A gente tem já outra visão. Ainda acontece. Né? A gente está nesse misto, nessa transição. E a cultura é exatamente isso. A cultura é esse ir e vir, esse agregar e soltar, esse significar de novo, esse ressignificar. A cultura é exatamente isso, né? É esse monstro mutante e que vai se adequando às situações. Então, quando a quaresma, que também é um ciclo, que na verdade são 3 dias, seria a sexta, o sábado e o domingo. Sexta, que é a sexta-feira da paixão, que é o momento em que Cristo morreu, né? Às 3 horas da tarde, né? Segundo as informações se aproximam. O sábado de aleluia, né? O sábado de aleluia, que é a passagem, né, ainda dele subir, né? E o domingo de Páscoa, da transformação. Isso a gente considerando da forma da visão cristã. Se a gente fosse considerar pela nossa influência judaica também, né, judaica, a gente ia ver que a Páscoa é um momento de transformação, que também faz uma menção à transformação do povo na ida para a Terra Prometida, de 40 anos. E tem outras variações também. E aí o que acontece? A gente, na verdade, vai se misturando, né, informações, vai criando essa adequação e vai entendendo isso. Findado o ciclo pascal, a gente, né, vai para qual ciclo? Também de extrema importância. O ciclo junino. E veja só como é engraçado, como tem uma ligação. O ciclo junino é que, dentro do que a gente sabe, o ciclo junino era o nascimento de São João, né? João Batista, e João, pelo que se entende, é primo de Jesus. E aí, Isabel, prima de Maria, iria informar Maria, né, morando distante, informar Maria, ia mandar um zap para Maria via fogueira. E aí, quando a fogueira é acendida, Maria tem a informação de que João nasce, né? Que já era um milagre. A prima de Maria era uma pessoa idosa, né, com complicações. Enfim, aí isso já denota essa outra coisa importante. Mas por que João Batista? Porque João vem ser a pessoa que vem batizar Jesus mais adiante. Né? E Jesus nasce o quê? 6 meses de diferença de João Batista, né? Que seria o Natal. Né? Junho, dezembro. E é engraçado, né? Que se não é exatamente, é dentro da proximidade. A gente tem que entender que há uma adequação
quando a gente olha para trás e quando a gente olha para frente, e a gente se adequa dentro desse momento. Então, estabeleceu 25 de dezembro, né, o Natal, e o São João também, 24 de junho. Veja que coisa, assim, 6 meses, né, bem batido. E os dois pontos de importância, né, de ligação na nossa formação. E a gente tem que entender, quando o Brasil foi constituído, né, a religião católica cristã era a religião que está lá, né, que determina que o país é um país cristão. Né? Então, a gente vivencia por esta perspectiva os 4 ciclos, né, sendo que o carnaval está colocado 40 dias antes da Páscoa. Aí a gente vê o ciclo junino. Aí foram adequadas outras questões da morte ou do nascimento de outros santos. São Pedro e Santo Antônio. São Pedro, né, um dos apóstolos, e Santo Antônio, mais adiante, não tinha aquela ligação imediata, mas quando ele tem o marco perto do ciclo junino, né? Hoje tem gente que até aproxima também São Paulo e Santana, mas dentro do ciclo junino a gente, aqui no Nordeste, e principalmente no Nordeste, e é uma coisa engraçada isso que acontece, você pensa que isso aqui é mundial. Não. Santo Antônio é comemorado na Europa, sim. Eu me lembro que minha mãe tinha viajado uma vez e ela fez. No dia de Santo Antônio, lá é uma procissão sem graça, e o povo com aquelas músicas sem graça, e ela estava enlouquecida, porque ela queria chegar aqui no Brasil, e ela dispersou do pessoal da excursão e disse: eu quero ir embora agora, né? E ela correu louca para cá, assim, abandonou todo mundo e veio-se embora para cá, né? Porque essa coisa daqui, há uma adequação, há uma modificação aqui no Nordeste, né? Da comida, das músicas, em todo mundo, né? Todo mundo é assim, uma coisa acontece e ela vai tendo as interferências de como ela se comunica com a questão da localidade, né? O tipo de música, as músicas que foram desenvolvidas a partir disso, né? O forró, né? E todas as outras coisas, como forró, a ciranda, né? O coco, né? Quando você observa, por exemplo, o coco que a gente conhece é uma manifestação de origem negra e índia, e tanto a batida, né? Se você chegar num coco, como existiram muitos grupos parafolclóricos, grupos que representam, não é o grupo original de coco, mas o grupo que representa aquele grupo e é de outro grupo, e não é aquele trabalho mais enraizado, aí que ele faz a observação daquele grupo no local, é bem diferente. Várias vezes eu cheguei em cocos que você jura que está numa roda de candomblé. Não é aquele coco arrumadinho em que as pessoas batem de um lado para o outro. Tchá, tchá, tchá. Não. As pessoas estão tão manifestadas que você diz: gente, vai baixar um santo aqui. Né? É fantástico, 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 fantástico. E aí você diz assim: esse coco é o coco que tem a ver com São João. Não, eles foram se direcionando. Né? O coco, a ciranda, o forró, o chachado, o baião, né? Eles foram se manifestando e foram se adequando e foram se localizando. Quando você chega hoje no carnaval, por exemplo, no ciclo carnavalesco, tem todas as manifestações. Tem o frevo, né? Tem o samba, aí tem o maracatu, que veio das religiões de matrizes africanas e que era representado por manifestar-se, né? Por ir para a rua para poder exercer a sua religiosidade, mas aí você já associa o maracatu ao carnaval. Aí quando eu encontro o coco no ciclo junino, eu também encontro o coco no hackbeat, como encontro o rock no hackbeat. Então, o carnaval de Pernambuco ou o carnaval de Recife já começa a manifestar modificações
em relação a essa agregação, não é? Então, se o cara chegar aqui, antigamente eu via num filme, o carnaval, um filme representando o carnaval no Brasil, sei lá, há 15 anos atrás. Eu jamais diria que eu viria um rock tocado no carnaval. E hoje a gente vê, você chega lá e tem, né? Tem. E aí, pra gente fechar, a gente tem. E cada momento desse, ele vem agregado de outra série de informações. Ele vem com gastronomia, ele vem com danças, ele vem com músicas, ele vem com costumes, ele vem com crendices, ele vem com vestimenta, não é? E quando a gente vê, aí quando a gente chega, por exemplo, aí o ciclo natalino, o ciclo natalino. Então, o significado do ciclo natalino é o nascimento de Jesus, né? É um fecha-abre, na verdade, que fecha o ano e, na verdade, abre o outro, porque ele começa de 21 a 6 de dezembro. E aí, quando você vê que o ciclo natalino, ele abre pela representação do nascimento de Cristo, e que vem... Qual é a primeira representação que a gente tem cristã aqui no Brasil? A gente tem a cruz, a gente tem o presépio, que é uma representação, inclusive, mundial. Mas, principalmente no Ocidente. Aí o que acontece? O presépio começa a ter uma série de desdobramentos aqui no Brasil. Ele chega com o pastoril, o presépio, chega, né? O presépio, aquele presépiozinho assim, Jesus, José Maria, o nascimento, os pastores, né? Os reis, os animais. E aí, dos animais, com pastores e tudo mais, você começa a ver o pastoril, aí vem Bumba Meu Boi, o reisado, Folia de Reis, e aí vai-se embora, né? E aí você, só sendo nessa pegada, né? Tudo saindo dessa mesma raiz, né? Aí o Bumba Meu Boi se desdobra e começa a ser uma brincadeira, um folguedo, que tem teatro, tem dança, tem ritual, tem tudo junto, né? Tem crítica, sim, tem crítica. É muito engraçado como essas manifestações, elas sempre têm, parece que um escape social, né? Tem sempre né? Eu me lembro eu não lembro agora da data, eu acho que foi em 1800, que um padre reclamava que o Bumba Meu Boi, essa brincadeira muito sem graça, né? Que as pessoas sempre vêm aquelas loas que faziam as rimas, que faziam a crítica, ou a crítica política, ou a crítica religiosa, ou algum padre específico, né? E é uma coisa que incomoda, né? Porque é uma coisa que junta e que une muito em função daquilo. E essas manifestações passavam a noite toda, por exemplo, a do Bumba Meu Boi, né? Você ia para lá e aquilo parecia um festival grego, né? Tinha toda noite, tinha uma parte a ser brincada. E hoje a gente está num encurtamento de tempo e tudo tem que ser encaixado, tem que ser rápido, tem que ver rápido aquilo ali, que é uma adequação também da gente, né? Que mistura várias coisas, o nosso sistema, o sistema econômico, os espaços, o tempo, o desprendimento que a gente não tem hoje, né? Tudo tem que ser rápido, a informação tem que ser rápida, eu tenho que ver aquilo rápido. Se passar de 2 minutos eu não tenho nem paciência mais. Então isso também faz parte dessa cultura do rápido, né? E o ciclo natalino, então, que fecha o ano, né? Ou abre, mas eu vou considerar que ele fecha, né? Ele fecha dando um novo sentido, né? Um sentido também de nascimento, de presente. E aí eu vou só fazer uma provocaçãozinha. A gente tem, antigamente, o nascimento de Cristo, né? Eu ainda acho que é a grande coisa importante, né? Mas aí você tem o nascimento de Cristo e tem um ano novo. São, né, outras perspectivas. Então, o que é que eu faço? Eu vou me adequar a isso, eu tenho que ter uma roupa nova, eu tenho que ganhar presente. E aí, as pessoas falam que quando você diz assim, dá presente, não é dar presente novo, não tem que ser caro, não tem que ser chique. Eu vou ganhar um presente de Natal, um celular. Era um outro presente. Jesus era o próprio presente, né? Mas aí a gente se adequa, ou o mercado se adequa, ou empurra na sua cabeça que você tem que ser essa outra coisa, né?
E a gente vai se modificando e acreditando ou não acreditando, né? A influência, por exemplo, da cultura norte-americana é muito do Christmas, do Papai Noel, né? Do consumo, né? E aí a gente vê como é formada também a nossa cultura, né? Eu tenho que dar... Por exemplo, a gente está misturando Natal. Quando a gente chega, por exemplo, vai virar o ano. A gente não traz pra gente, eu tenho que dar 7 pulos, tem que comer coisa com milho para trazer riqueza, eu tenho que vestir branco. E a gente vai se moldando e se modificando ao calor do que vem sendo apresentado. Crer ou não crer vai caber de como cada um pensa, de como cada um elege como importante para si. Também depende da carência. Dependendo da carência, você acredita em um bocado de coisa. Né? Você acredita em adivinha, você acredita, sei lá, em um bocado de fórmula para modificar a sua vida. E às vezes você não traz para você essa responsabilidade. Né? Existe a crença, a nossa cultura é feita de absolutamente tudo, até de todas as coisas, do conhecimento mais amplo, do conhecimento científico, do conhecimento dos mais velhos, das nossas tradições, né? Agora mesmo assim, todo mundo Gente, o coronavírus, você tome caldo quente, você tome não sei o que, você olha, tome vitamina D, não, vá para o sol, você faça isso ou faça aquilo. E aí o que acontece? A gente pode... gente, eu vou dar 10 pulinhos que o coronavírus vai embora. Vou fazer uma oração aqui e vou dizer, gente, o coronavírus vá-se embora. Então, essa compreensão, né, do que é a cultura, de como nós somos forjados dentro disso, né? Por exemplo, há uma coisa muito engraçada agora que eu vi, meu irmão mandou dizendo assim, que uma senhora dizia, olha, essa coisa do corona, a secretaria vai distribuir máscaras vindas da China, né? E essas máscaras vêm todas infectadas, porque o propósito da China era infectar. Eu digo, olha, pode até estar infectada porque vem da China, mas parece que não é um pensamento. Se você pegou uma máscara de tecido, vem da China, lave. Pronto, lavou. Acabou-se. Né? Então, assim, é uma coisa besta, que às vezes o conhecimento realmente é muito libertador. Né? Então, para a gente fechar os 4 ciclos, aí o que é que eu quero que vocês façam? Qual é a tarefa para a gente entregar? Eu quero que vocês mandem 4 imagens dentro do que vocês encontram nos ciclos, né? No ciclo carnavalesco, né? O ciclo carnavalesco. O que é que eu encontro no ciclo carnavalesco? Eu encontro vestimenta própria do ciclo carnavalesco. Eu me visto, no meu comportamento, né? Eu passo a usar fantasia, eu brinco de bomba, né? Pode resgatar uma coisa também antiga. A culinária. Tem alguma coisa típica da culinária pertencente a esse ciclo? Que você pegue 4 imagens de necessidades diferentes. Pode ser música, pode ser vestimenta. Músicas típicas desse ciclo. Né? Como é que a gente encontra isso? E também música, vestimenta, costumes, sim, costumes, e brincadeiras, jogos, né? Você pode colocar isso. Vestimenta culinária, né? Por exemplo, o pessoal que sai no Galo da Madrugada tem um café da manhã, aí, né, um café que reforça que você toma não sei o quê. Por exemplo, muita coisa era conhecida como o axé, o pessoal que vende axé lá em Olinda, né? O axé é o ano todo, mas o carnaval, né? O axé era a grande coisa, porque dá o barato lá da história. Como também, por exemplo, na Semana Santa, bredo dá o ano todo, tem aqui até no meu quintal. Mas bredo, um dia antes de ser a sexta-feira, o sábado ou domingo de Páscoa, bredo, R$10 molho de bredo. E quando chegar no outro dia, bredo vai estar no lixo ali. Né? E você pode comer o ano todinho. Né? Feijão de coco, arroz de coco. Mas essa coisa, por quê? Né? Então eu quero que você coloque nesses 3 aspectos. Tá? Nesses 4 aspectos. Culinária, costume, vestimenta, música. Pronto. Se você encontrar numa manifestação dessa algo que não tenha, você substitui, vai para outra, tá? Você coloca 4 imagens
que representem essas manifestações, esses itens nas manifestações. No ciclo pascal, o que é que eu encontro? Eu encontro música? Não encontro música de Semana Santa. Então, música normal. Né? Quem é católico vai ser de um jeito, quem é evangélico vai ser de outro. Né? Na sua família, tem o hábito de comer comida de coco? Né? As pessoas se isolam, vai mais à missa, faz jejum, não faz jejum, né? Então procura, mas eu quero saber em relação aos ciclos, a observação da cultura em relação aos ciclos. No ciclo junino, o que é que você faz? Né? O que é que você percebeu? Não é só de você não, eu quero que você observa, faz a imagem, não, isso aqui eu identifico, que esse tipo de comida. Comida de milho é uma comida tipicamente do Nordeste, tubérculo também, né? Inhame, macaxeira. Mas você pode dizer assim, mas isso no São João a gente come bolo de milho, e a gente come pé de moleque, e a gente come não sei o que, é típico, pamonha, canjica, né? As comidas de milho, quentão, sei lá, né? A gente tem brincadeiras, a gente tem adivinhas, a gente tem ser madrinha de fogueira, né? A gente brinca de fazer adivinhação e bota na bacia e vai pra bananeira, sei lá. Aí eu quero que vocês façam essa catação. Música, sim, música. Eu estou pedindo para você colocar uma, né? Se você quiser pesquisar mais, massa. Mas a gente sabe que a gente também não está tentando fazer com que vocês façam muitas atividades, e porque tem os outros professores também, e vestimenta. Pronto, tem uma coisa típica, tem um tipo de expressão estética que a gente faça nesse momento. Então, pronto, eu agradeço a vocês. Um cheiro, quero lá na classe, né, do que vocês estão mandando atividade, e para a gente rever isso. E sexta-feira a gente tira alguma dúvida, ok? Cheiro.